Se você tem queda de cabelo ou conhece alguém com queda de cabelo, ou você atende uma pessoa que tem a alopécia ou a queda de cabelo, se liga nesse vídeo que eu vou mostrar para você quais são os principais conflitos emocionais que geram a queda de cabelo. A gente sabe que é muito comum, principalmente em mulheres, né, ter a queda de cabelo. E geralmente não se tem uma causa muito definida, né? Se fala de uma doença autoimune, né? Muitas vezes ligada à parte genética, ou também associado aí a questões ambientais vindas do estresse. Porém, essa questão ambiental vinda do estresse não se define muito claramente quais são os tipos, né, de possibilidades que nós experienciamos, que nós vivemos na nossa vida e que possam gerar ali a queda de cabelo. E é interessante que eu já atendi muitas pessoas no meu consultório, muitas crianças, né, que tinham ali a queda de cabelo e, teoricamente, a pessoa não estava passando por estresse. Não sei se você já percebeu isso também com você, mas muitas pessoas que na vida não estão passando por nada muito forte, nada muito difícil, mas que começam a apresentar ali a queda de cabelo. A gente sabe que existe também a parte hormonal, existe também a parte da alimentação, das vitaminas, mas também, mesmo a pessoa repondo essas vitaminas, repondo os hormônios, existem ainda aquele tipo de pessoa que não consegue melhorar a sua queda de cabelo. Geralmente essas quedas de cabelos elas são arredondadas, né, na cabeça. Algumas são na parte mais frontal, outras na parte mais da nuca, né? Mas o que se sabe hoje em dia é que são fatores de estresse que influenciam, né, ali a queda do cabelo e que geram uma doença autoimune. O que você precisa entender a respeito disso é que a queda de cabelo ou ali o pelo, quando ele começa a cair em partes do corpo, eu já atendi também pessoas, né, que tinham ali no braço a queda dos pelos, né? Às vezes em regiões da perna, queda de pelos. Já atendi muitos homens com esse tipo de problema e que não tinha explicação nenhuma sobre da onde que vem isso, como que isso acontece, simplesmente de repente começa a acontecer na vida da pessoa e a gente acaba, né, as pessoas acabam ficando assim sem rumos, né, sem saber o que fazer, sem saber como tratar, começam a tomar as vitaminas, mudar a alimentação. E muitas vezes não encontram uma solução adequada ali para esse tipo de patologia, né, que mexe muitas vezes com a parte estética da pessoa, né? Hoje em dia a gente vive uma sociedade onde a estética, a apresentação da pessoa, ela tem uma certa relevância e muitas pessoas começam a sofrer, né, secundariamente, principalmente as mulheres, né, que têm uma relação íntima ali com o cabelo, então ela acaba muitas vezes se sentindo mais feia, ela acaba se sentindo mais reclusa, não querendo entrar em contato tanto com a sociedade, porque ela tem uma queda de cabelo, ela está com um afinamento no cabelo, né? E aí entra-se, obviamente, com os procedimentos que devem ser feitos, né? E tudo isso se gera realmente muito resultado, mas eu acho que o foco precisa ser a pessoa compreender a origem, principalmente do estresse emocional que ocasiona ali a queda do cabelo. Não sei se você sabe, mas o cabelo ele está ali na parte superficial na nossa pele, né? Então a pele, se você não sabe, ela é formada por várias células de queratinócitos, né? Então essas células elas formam a queratina, que é a base estrutural ali do cabelo, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa vive uma situação estressante e começa a ter a queda de cabelo, é porque essa alteração ela está na pele, né? E para quem estuda a origem embriológica, né, da onde que vem formado no nosso corpo humano a pele, né, de que tecido embrionário se formou este órgão, né? Isso faz diferença porque você começa a entender o comportamento deste órgão que é a pele e que nele está inserido ali o cabelo, né, a raiz do cabelo, recebendo toda essa nutrição e essa composição celular, né, dos queranócitos ali, formando ali a queratina, que vai ajudar a estruturar
esse cabelo. E se ele não tiver os queranócitos, se não tiver a queratina, esse cabelo ele vai começar a cair, né? Tanto é que muitas pessoas utilizam esses medicamentos com essa substância para tentar estimular ali ou inibir a queda de cabelo. Mas o que a gente sabe é que quando a pessoa passa por situações de estresse que afeta os tecidos e os órgãos, que é formado, né, embriologicamente pela ectoderma. Então, não sei se você lembra, né, talvez no seu colegial ali, você deve ter estudado que nós somos formados pela endoderma, mesoderma e ectoderma, né? E desta formação, né, nascem todos os órgãos do nosso corpo, os nossos sistemas, né, visceral, muscular, estrutural, craniano. Então, a pele ela tem uma formação embriológica da ectoderma. E o que isso significa? Significa o seguinte, que dentro dos estudos biológicos, quando você tem uma alteração por estresse, né, do sistema nervoso simpático na pele, né, ou em órgãos que são formados pela ectoderma, acontece uma ulceração, acontece, no caso, uma diminuição da produção de células, né, ou até mesmo uma regressão, começa a se destruir. Olha lá como a ciência está muito correta em dizer que é uma doença autoimune, né, como se o próprio corpo tivesse ali se atacando. Então, os órgãos que são formados pela ectoderma, durante uma fase muito grande de estresse, e eu vou dizer para você qual tipo de estresse, né, que afeta especificamente a pele, porque, por exemplo, né, poderia afetar o intestino, poderia afetar o coração, poderia afetar o pulmão. Por que está afetando a pele, o cabelo? E por que só na região frontal ou só na região, né, posterior da pele, da cabeça, que está tendo aquela queda de cabelos, né? Ou numa região de um braço só, já atendi pessoas que tinham um braço só com os pelos ali em queda, né? Então, isso era muito interessante. Então, eu vou dizer para você quais são esses aspectos emocionais que influenciam na queda de cabelo. Porque se você consegue compreender quais são os aspectos emocionais que afetam, se você perceber qual a situação na sua vida que você está experienciando, se você conseguir perceber o movimento que está acontecendo com você e você está se sentindo daquela forma, você tem a possibilidade de mudar. Né? Então, nós não somos reféns das nossas emoções, né? Nós muitas vezes deixamos que as nossas emoções nos guiem porque nós não desenvolvemos o emocional. A gente acaba deixando, né, como um barco, né? Você acaba içando as velas e deixando o vento levar. Então, quando a gente começa a entender que alguns sentimentos que nós temos e repetidamente aquela mesma percepção de vida, isso pode alterar um certo órgão, você começa, às vezes, a ter uma mudança de sentimento, uma mudança de postura, realizando ali um processo de ressignificação. Então, voltando para a estrutura do cabelo, né, da pele, quando nós passamos por uma situação de estresse que afeta a ectoderma e há essa destruição da pele, há essa possibilidade de acontecer essa necrose ali na pele, né? A pele às vezes vai ficar seca, vai ficar mais áspera, né? A gente vai ter um processo de escamação. E muitas pessoas que têm a queda de cabelo apresentam essa escamação no cabelo, né? Apresentam muitas vezes ali um ressecamento no couro, né? E olha só que interessante, como nós não temos mais a produção do queranócito, o cabelo começa a ficar fraco, esse cabelo começa a cair, ele começa a perder a sua estrutura, ele começa a entrar em queda. Só que olha só que interessante, a pele, ela tem várias funções para nós, né? Ela separa o ambiente externo do ambiente interno. A pele também tem uma função de captar as sensações, né? Então, quando você toca a pele, ela capta essa informação e manda para o teu cérebro, né? As sensações ásperas, grossas, mais finas, né? As sensações de quente, frio, tudo isso são possibilidades que a nossa pele tem de funções para o nosso organismo. Então, olha só que interessante, quando nós passamos por uma situação de estresse na nossa vida, onde nós sentimos que este contato, que este toque foi perdido,
ou que eu não desejo receber um toque, um contato, é como se você estivesse mandando um comando para o teu cérebro que, olha, nessa região da pele eu preciso alterar a pele para que eu não perceba e não sinta este contato. E aí eu vou dizer um segredo para vocês mais para frente no vídeo, vocês vão entender um sintoma secundário que as pessoas têm quando tem queda de cabelo, mas que ninguém conta para você ou ninguém associa. Mas eu vou te explicar qual que é o principal sintoma acessório à queda de cabelo que as pessoas têm, mas que você talvez quando você ficar sabendo, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então, quando acontecem essas alterações e começa a ter ali a queda de cabelo, né? Por quê? Porque nós vivemos situações de estresse, né? Onde nós sentimos que o contato que está acontecendo é indesejado, ou nós sentimos que nós queremos ter um contato e não temos. Então, por exemplo, qualquer tipo de situação de separação, qualquer tipo de situação de briga, de discussão, né? Mas a pessoa continua junta, mas ela está separada. Qualquer tipo de situação que a pessoa passe por um estresse, pode ser no trabalho, por exemplo, e a pessoa sempre coloca a mão na cabeça, ela sempre passa a mão no cabelo, ela sempre passa a mão na frente, ou ela sempre fica assim. Então já peguei pessoas que tinham queda de cabelo só num local, né? E na hora que eu consultei com a pessoa, ela colocava a mão, toda hora que ela ia pensar sobre algo, ela tinha o hábito de colocar a mão no local. Então o que vocês precisam entender é que a pele, né, isso não é um simbolismo, isso não é um achismo. A pele, ela experiencia o contato, né? Ela tem a função dela, né, de sentir o contato, as coisas que estão sobre a pele. Coloca uma coisa quente na tua pele, ela tem essa função de transmitir o calor. Coloca uma coisa gelada, né? Dá um apertão, faz um carinho. Todas essas sensações são funções da pele. Então, quando você percebe algo na sua vida que exagera, que aumenta ou que, né, reproduz a função da pele, você pode alterar o seu cérebro que controla aquela região do seu corpo. Por isso que às vezes você vai ter a queda de cabelo especificamente num local, né? E aí, olha só que interessante isso. O nosso corpo, ele registra as memórias inconscientes, né? Então vamos pensar que você, na sua infância, o seu pai era uma pessoa que te dava muito carinho, muita atenção, e ele sempre colocava a mão na sua cabeça quando você fazia algo de bom, né? E aí, olha só que interessante, a nossa mente subconsciente, ela é demais, é importante a gente entender o funcionamento dela. Aí você está lá com 30, 40 anos, e você tem um chefe super bacana, super legal, que te elogia. Aí, de repente, esse chefe muda de setor, esse chefe vai embora, e você fica ali, né, a ver navios, vem um outro chefe que só te critica, que só te cobra, mesmo você fazendo, né, tudo do mesmo jeito, e você fazendo bem feito. Então, olha só que interessante. E se você tiver a percepção, numa situação como essa, de que houve uma separação de uma pessoa que era parecida com o seu pai, que passava a mão na sua cabeça, que te protegia, que te acolhia, né? Que fazia com que você se sentisse bem. Só o simples fato de você passar por uma experiência dessa, se você entrar nesse estresse, você pode ter uma queda de cabelo no local onde foi guardada a memória, onde havia este contato, este carinho, essa atenção. Então, a nossa mente, ela registra muito as memórias. E é por isso que você sofre de circunstâncias que aconteceram desde, né, bebê, barriga de mãe, até qualquer momento da sua vida, até a vida adulta. Porque o nosso cérebro ele registra exatamente onde isso aconteceu. Então, olha só que interessante, um outro caso também que eu já atendi, foi de um paciente, né, ele era açougueiro e ele trabalhava muito, muito, muito. E eu lembro que teve uma vez que a esposa, eles brigaram, né, com a esposa, e a esposa simplesmente chegou um dia e falou assim: tô indo embora, né? Tô indo embora.
arrumou as coisas dela, eles não tinham filhos, e ela, no momento da partida dela, ela chegou, ele tentou colocar a mão nela, né? Ele tentou colocar a mão no ombro dela, ele tentou fazer um gesto de carinho, ela brecou a mão dele, ela colocou a mão no braço dele e falou assim, ó, eu não quero mais, acabou, o nosso relacionamento acabou, e ela foi embora. E ele ficou muito mal, cara, ele ficou muito culpado por se dedicar muito ao trabalho e não viver tanto o relacionamento e de repente ter essa ruptura. Só que o último local onde a ex-mulher tocou nele foi no braço. Nossa, Rodrigo, como que foi que você chegou nisso, né? Então, como eu sei que o contato pode ser desejado ou não, eu já comecei a trazer essa consciência para o cliente, né? Cara, tem alguma situação onde você possa ter recebido um toque nessa região que foi desagradável para você? Ele não lembrava, ele não conseguia fazer associação, mas aí eu perguntei, faz quanto tempo que você está tendo a queda dos pelos no seu braço? Ah, mais ou menos, agora não me lembro mais, mas vamos por mais ou menos 1 ano. Né? E o que você acha que aconteceu naquele momento, nesse 1 ano, né, para trás, que possa ter sido estressante para você? Ah, foi quando eu me separei da minha esposa. Aí eu fui buscando essa memória nele. Né? Como que foi essa separação? Né? Como que aconteceu? Você lembra do dia? Ah, foi um dia assim, que eu cheguei em casa, tal. Você lembra? E a pessoa tinha dificuldade de lembrar. Por que a pessoa tinha dificuldade de lembrar? Eu vou te mostrar. Lembra no começo do vídeo que eu falei para você que, olha, tem algumas situações secundárias, alguns sintomas secundários que afetam, né, a pessoa que tem um problema de queda de cabelo que às vezes você não percebe. Mas e o sintoma é esse. Então essa pessoa, ela não conseguia lembrar muito do momento. Mas, óbvio, a gente tem uma metodologia para isso, a gente tem técnicas para isso. Ele acabou se recordando, né, daquele toque, né? Ele tentou tocar a ex-esposa, ela segurou o braço dele para ela não ser tocada, né? E esse foi o último contato que os dois tiveram. Então, olha só que interessante. As pessoas que também sofrem com queda de cabelo, alopecia areata, não importa o nome, tá? Elas têm uma dificuldade com memória, principalmente a curto prazo. Por quê? Porque o processamento realizado pela pele, ela está associada a uma região do cérebro que também ativa as nossas memórias. E qual que é o sentido de o cérebro, né, perder essa memória de curto prazo? É simplesmente fazer com que a pessoa se esqueça daquele momento doloroso para evitar aquele movimento traumático na vida dele. Só que aí o nosso cérebro não consegue, né, fazer essa distinção. E a pessoa acaba, né, tendo essas dificuldades de memória a curto prazo. Ela quer ir na cozinha para ir na geladeira, chega na cozinha e não lembra o que foi fazer. Né? Às vezes a pessoa não lembra o que comeu ontem no café da manhã. Às vezes a pessoa, né, recebe um recado, logo ela já esqueceu o que aconteceu. Mas ela lembra de tudo da infância, ela lembra de tudo do passado. Então, essa característica, esse tipo de sintoma de curto prazo, ela está muito associada a patologias que afetam os órgãos formados pela ectodermal. Olha a importância da gente conhecer essa fisiologia, né? Essa neuroanatomia e essa questão comportamental associada aos nossos órgãos. Né? Quem conhecer esse processo pode ter certeza que a nível terapêutico vai explodir de resultado. Por quê? Porque você consegue exatamente, né, saber exatamente qual a percepção que a pessoa sentiu no momento que ela passou ali pelo estresse, né? No momento que ela vivenciou algo traumático na vida dela. Então, você conseguir caçar, né, buscar, alinhar o pensamento consciente com esse momento traumático, você consegue fazer ali um processo de ressignificação, você consegue trazer para a pessoa um novo sentido. Então, assim, desse jeito fica muito fácil, né, a pessoa melhorar, às vezes, sua queda de cabelo. Aí, todos os tratamentos que ela fizer, uso de vitaminas, uso de minerais, né, hormônios, tudo isso potencializa muito e tem pessoas que voltam naturalmente a crescer o cabelo. Mas por quê? Porque nós trabalhamos a situação estressante que
alterava ali a pele, que alterava os queranostos, que dificultava a estruturação do pelo, do cabelo, e aí ele volta a crescer, tá? E tem pessoas que elas não conseguem, né, mudar a sua percepção, tem pessoas que não conseguem alterar esse sentir e o cabelo sempre vai continuar caindo, caindo, caindo. Por isso que é muito comum também acontecer em crianças, porque se as crianças sentirem esse sentimento de estar desprotegido, de não ter mais o pai por perto, de não ter mais a mãe, ou porque perdeu um bicho de estimação, ou porque mudou de escola. Se você tiver um filho, uma criança que você atende, que tem queda de cabelo, pode perceber no momento em que começou essa queda, houve, de alguma forma, uma ruptura, um movimento de distanciamento, tá? Nem que se for esse distanciamento dentro da casa, porque pensa bem, o que importa não é a situação em si, o que importa é o que você sente. Então, assim, se a criança chega em casa e vê o pai e a mãe todo dia no celular, ou todo dia dando atenção para o irmãozinho mais novo, e se ela começar a se sentir, né, desprotegida, eu não tenho mais o carinho do meu pai e da minha mãe, que todo dia vinha e me abraçava e hoje não consegue mais, ela pode começar a ter essa sintomatologia. E pior, uma criança que tem esse tipo de conflito, ela também vai perder a memória a curto prazo. E aí nós começamos a entrar em outras patologias que podem ser agregadas a isso, como, por exemplo, déficit de atenção. Né? Porque eu não falei para você que esse tipo de pessoas que vivem o problema com queda de cabelo, elas não têm também, geralmente, uma alteração ali na memória a curto prazo. Então imagina uma criança com os pais tendo um problema em casa e uma memória, né, de curto prazo afetada. Ela não vai conseguir guardar o que a professora falou há 5 minutos atrás. Ela vai ficar totalmente dispersa. Né? Então, isso tudo pode gerar alterações comportamentais, alterações físicas nas pessoas, e nós precisamos compreender essa origem. Tá? Nós como terapeutas, temos a obrigação de saber, né, ajudar as pessoas a realmente resolver a sua vida, porque, pensa bem, você pode também tapar os olhos para isso, você pode não querer mais saber sobre essas questões emocionais, isso influencia ou não influencia. Porém, você está deixando de lado algo que nós sabemos mais do que absolutamente confirmado cientificamente que influencia o nosso corpo, o nosso físico, o nosso comportamento, que é o estresse. Agora, nós precisamos se acoplar, né, se agregar a alguma técnica, alguma metodologia que me ensine, né, qual tipo de estresse gera o quê? Né? Porque pensa bem, né, na verdade, se você for pensar, tem pessoas que não sentem que o contato foi perdido e houve uma separação. Né? Tem pessoas que diante de uma separação, ela pode se sentir contrariada. Então, se ela se sentiu contrariada, talvez não vai ter um problema de pele, mas ela pode ter um problema de intestino, um problema de estômago, porque é ali que forma, ali que gere esse tipo de sintomas e de órgãos com essa percepção. Então, o que é importante vocês entenderem? Que quando nós temos situações, né, na nossa vida que nos trazem um estresse, a nossa percepção sobre esse estresse é o que determina a doença. Então, se você conhecer exatamente como que funciona as suas percepções, como que elas criam a sua realidade, como elas modificam o seu sentir, como elas modificam o seu sistema nervoso, com certeza você vai conseguir um diagnóstico diferencial muito grande em cima de identificar quais são a origem emocional ou até mesmo física de uma patologia do seu cliente. Tá certo? Se você conhece alguém que tem dificuldade com queda de cabelo, encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza que você pode ajudar muito essa pessoa, você pode mudar a vida dessa pessoa. Nos vemos aí numa próxima aula. Um grande abraço!